Uma suposta denúncia de agressão contra uma criança de 7 anos pode ter sido o motivo do atentado a tiros contra aquele casal na saída de uma igreja no bairro do São Jorge no último dia 23 de março, em que uma mulher identificada como Tassiane Késia da Silva Lucas acabou morrendo e o seu marido acabou ficando ferido. Nós mostramos esse caso aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Eu vou trazer mais uma vez aqui ao vivo a Carol Guibo, porque ela está ao lado do delegado Dr. Arthur César. E, Carol, o que a gente quer saber é o seguinte: nós falamos sobre esse caso, de que o assassino tinha sido preso, mas não tínhamos ainda noção do que é que teria motivado essa agressividade. Parece, né, e esse atentado que acabou quase matando 2 pessoas. A Tassiane acabou morrendo, o marido dela se recuperou, mas parece que ele já tem aí um histórico policial, e essa motivação do crime já foi confirmada que foi por conta de uma criança que acabava sendo espancada e que a vizinha acabou denunciando, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. O que parece ser uma briga de vizinhos, na verdade, começou com uma criança de 7 anos que estava brigando, né? Teve algum desentendimento com os filhos desse suposto assassino, né? Desse assassino. Essa criança que estava brigando, essa criança de 7 anos que estava brigando com os filhos dele, o pai, né, o assassino, tomou as dores, pegou a criança, segurou a criança e falou para os filhos dele baterem nesse menino de 7 anos. A Tassiana, que morreu aí nesse atentado, né, no dia 23 de março, ela viu tudo isso. Ela viu essa cena e falou para ele: olha, eu vou denunciar esse caso, isso não está certo, vou denunciar o caso para o Conselho Tutelar. E foi isso que ela fez. Então, a partir daí, começou, né, uma animosidade, começou uma briga entre os vizinhos que terminou, infelizmente, na morte da Tassiane e no marido dela, feridos, quando eles saíam da igreja lá no São Jorge. O delegado Arthur César está aqui do meu lado, ele vem acompanhando esse caso. Delegado, então, tudo teria começado a partir de briga de criança. E aí esse homem, né, que foi encontrado lá em Pernambuco, foragido, ele teria tomado as dores dos filhos, segurado essa outra criança, e aí os vizinhos viram, e aí começou a confusão. Foi assim que aconteceu? Muito boa tarde. Boa tarde. Pois as investigações dão conta de que houve uma briga lá envolvendo crianças, e aí esse suspeito teria segurado um menino de 7 anos, mais ou menos, para que os filhos dele, menores, agredissem a criança um pouco maior. E aí os vizinhos viram isso, ele foi buscar satisfação com um dos vizinhos, quando a mãe, que é a Tassiane, se intrometeu e disse que viu tudo, e que ele agiu errado, e que não era para fazer aquilo, e que, se fosse necessário, denunciaria ele. Então isso gerou uma animosidade entre ele e os vizinhos, que antes eram amigos. E o que é que a gente acredita que aconteceu depois? Ele fez burlou um assalto, né, o que seria um assalto, quando na verdade ele queria era tirar a vida da Tassiane. E não levou nada, já chegou atirando, e depois fugiu de Maceió, já havia vendido a casa naquele dia do atentado, vendeu o carro também usado no crime e estava escondido no interior de Pernambuco. A esposa do suspeito, ela também teria envolvimento? Ela foi encontrada junto com ele, né? Estavam os dois escondidos lá em Pernambuco. Ela teria algum envolvimento? A polícia enxerga algum envolvimento dela nesse crime? Pois é difícil dizer se ela estava, por exemplo, envolvida nesse plano desse suposto assalto para matar a Tassiane. É difícil dizer isso. Mas há indícios de que ela possa ter instigado, sim, o crime. Há indícios, a gente está apurando ainda. E, nesse caso, ela seria partícipe do crime. Delegado, ele assume o crime? Quando ele foi preso, ele assumiu que matou a vizinha, que tentou matar o vizinho também? Não, ele ainda não foi ouvido formalmente, mas a gente já tem a notícia de que ele nega, né? Ele tem conhecimento que ele estava sendo investigado, que estava sendo procurado, mas negou para a polícia lá de Pernambuco, no momento da prisão, de que ele tivesse realmente envolvimento nisso. Certo. Então, aqui, ó, o delegado deixou bem explicado, né?
Tudo começou com uma briga de crianças. Os filhos desse suspeito tiveram um desentendimento com essa criança de 7 anos que a gente ainda não sabe se seria vizinho, se seria parentes, ainda não tem detalhes de quem seria essa criança de 7 anos. O pai, o suspeito, se meteu ali no meio daquela confusão, segurou a criança para os filhos dele baterem nele. Essa cena foi presenciada por vários vizinhos que começaram, né, a questionar essa atitude do homem. E aí começou essa briga que terminou nesse atentado terrível, né? A família estava saindo da igreja, uma família sem antecedentes criminais, uma família de boa índole, até onde, né, os vizinhos comentam. E aí acabou tirando a vida da mulher. O marido dela ficou gravemente ferido, chegou aí para o Hospital Geral do Estado. E aí agora ele foi preso. Está negando que ele tenha cometido o crime, mas pelo que o delegado falou, né, parece uma coisa bastante premeditada, já que depois do crime ele já saiu do estado, já tinha vendido o carro, já tinha vendido a casa. Dá a entender que tinha sido algo realmente premeditado, né, delegado? Tudo premeditado. Infelizmente, a Tassiane morreu no local. O companheiro dela ficou cego de um dos olhos e está gravemente enfermo ainda no hospital. Por sorte, o adolescente, filho do casal, não foi atingido por um dos disparos e a adolescente, filha do casal, teve que fingir-se de morta para não ser atingida. Meu Deus, um caso terrível. Esse homem, o suspeito, ele já tinha uma ficha criminal, já era conhecido da polícia, delegado? Não, ele é completamente desconhecido. Perfeito. Mas, bom, agora ele está conhecido da polícia. Vai ficar agora a cargo da justiça, né? As investigações continuam, ele vai ser ouvido formalmente também para poder entender direito, né, essa dinâmica desse crime, se realmente foi essa motivação, né, que teria levado ele a cometer um ato tão bárbaro como esse, Wilson.